Olá, estamos aqui com mais um podcast Conexão com Marta Cibian. E hoje comigo na mesa, Rodrigo. Opa. Olha, ele aceitou. Vocês lembram que eu fiz um convite para ele? Você acredita que ele ficou aqui? Ele nem foi embora, aguardando essa próxima Exato. aqui, só para ficar na bancada? O menino é fera. Vamos lá. E hoje, com vocês, nós estamos aqui com o doutor Eduardo Simões. Tudo bem com o senhor? Muito bem. Olha, doutor Eduardo Simões, ele é médico, ele é professor, ele é médico cirurgião, professor, psicanalista. Ele é mais o quê? Peraí, ele é astronauta? Não é astronauta. Mas trabalhou com saúde mental, né, em vários lugares. Enfim, estamos aqui com o doutor Eduardo Simões para falar sobre uma coisa muito importante, que é o Novembro Azul. E o Novembro Azul, a gente fala de próstata, não é isso? Não é isso, doutor? A primeira coisa é agradecer a vocês aí pelo espaço, pela forma de contribuir, né, com esse movimento, que é um movimento muito interessante, muito legal. Faz uma diferença muito grande nos pacientes, né, que a gente, na vida dos homens é muito importante. E a gente pode conversar aí com maior tranquilidade. Eu tive alguma experiência na minha vida em relação à prevenção, né, e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, e por isso eu estou aqui para contribuir. É isso aí. E aí o senhor já trabalhou muito com saúde de mulher, de homens, né? E falando de saúde de mulher e de homens, as mulheres ainda, eu não sei se continua, né, mas sempre as mulheres foram mais cuidadosas com a saúde, especialmente de prevenção de câncer de mama, de útero, né? Essas coisas todas. Como é que está a classe dos homens? Porque é novo, né? Esse movimento do Novembro Azul é novo, né? Até mesmo para conscientizar os homens, né? Porque eles procuram menos os médicos. Por que será que eles procuram menos? A gente tem que explicar, cada um procura de um jeito, mas o que a gente pode dizer é que as mulheres vivem mais que os homens não é por acaso, muito provavelmente por conta disso, né? Se você fizer os dados estatísticos são muito interessantes, porque 51% dos homens nunca foram perto de um urologista, né? A grande maioria 51%? Mais da metade nunca foi a um urologista, se você pegar da população em geral. E as mulheres, desde a menarca, desde o início, elas têm um acompanhamento, pelo menos, com um ginecologista. Sim. E esse ginecologista, se ele for bem atento, ele toma atenção a todos os cuidados de saúde relativos às faixas etárias às quais ele está lidando. Os homens, se você tiver uma oportunidade, a minha experiência com saúde do homem e saúde da mulher vem de um período que eu trabalhei com saúde da família e que eu nunca deixei de pegar a oportunidade de estar diante de um homem e falar, vem cá, e aí, você já fez exame de próstata? Alguma vez na sua vida já fez exame de próstata? Alguma vez? Tem gente que nunca fez um raio-x de tórax, tem gente que nunca fez nada na vida. Não porque não precisasse, mas porque nunca teve contato. O acesso à saúde é importantíssimo. Então está sendo muito interessante o Novembro Azul para conscientizar os homens de fazer esse exame. E a procura aumentou depois que... O Novembro Azul, é interessante a gente falar, né, que foi uma ideia de dois colegas tomavam chopp junto, tomavam cerveja junto. Igual que tem aí no sua caneca, doutor? Chopp, disfarçado de água. Isso. E eles começaram, assim, numa conversa, né, entender que o bigode saiu de moda, né, e a gente podia voltar o bigode à moda e as pessoas não vão ao médico. Essa conversa se juntou toda e eles criaram o Movember. O Movember era um movimento que era de bigode, mustache, né, que é o Mzinho, com o novembro. Porque faz relação ao 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Atenção ao Câncer de Próstata. Tá. Né? Travis Garone e Luke Slater, eles se juntaram e a partir daí eles falaram assim, vamos deixar o bigode crescer, tirar uma foto e cada um vai contribuir com $10. E a partir daí esse movimento foi crescendo na Austrália e logo 1 ou 2 anos eles já estavam com uma grana bem legal acumulada e passaram a doar para entidades que faziam esse controle do câncer de próstata. Essa ideia surgiu, já vinha do Outubro Rosa, né? Que Sim, das já mulheres, tinha um dos colegas deles que a mãe
contribuía para o Outubro Rosa, e a partir daí eles criaram esse movimento, né? Movember. Agora, doutor, aqui entre nós, aqui para vocês todos saberem, é muito difícil os homens aderirem, não sei porquê, né? Nós somos uma integralidade, um corpo inteiro, né? E aí nós temos várias, a medicina ela é dividida em partes, né? Médico de ombro, médico de mão, médico de cabeça, médico, né? Ela é toda dividida. Mas nós somos um corpo inteiro e todos os membros são importantes. Mas os homens eles têm muita dificuldade para procurar o exame de próstata, não tem? Isso é até como um defeito de formação, né? As pessoas vieram se especializando em cada parte e raramente você tem um médico que tenha a atenção integralizada ao paciente, né? Eu falei, eu nunca perdi a oportunidade de pegar um paciente e perguntar, sim, você está com isso aqui agora, mas e aí, como é que está? Você está estressado por algum motivo? Você está preocupado com alguma coisa? Já fez um exame de próstata? Sempre tentei trazer o paciente, né, naquela oportunidade para tudo que ele tinha que fazer. Lógico que a atenção em saúde não dá para você ser tão abrangente assim, mas existem faixas etárias que tem mais importância uma coisa e outra coisa. Entendi. Doutor, é uma coisa interessante, eu estava até pensando, né? Para ir para essa área, né? Vamos botar assim, para cuidar de homens, é você cuidar de um público que não quer ser cuidado. É uma coisa meio controversa, não? É um desafio, podemos assim dizer? O homem tem muita resistência. Primeiro porque existe uma fase da vida do homem, né, principalmente do homem, que ele não se sente frágil de jeito nenhum. Ele é imortal. Super-homem, né? Ele é imortal. Ele tem que prover, né? Historicamente, o homem tem que prover, tem que fazer o seu trabalho, sai de manhã e volta à tarde. E quando é que ele vai pensar em, não, hoje de manhã eu vou ao médico para lá fazer um check-up, né, o antigo check-up, que hoje é uma visão que a gente tem da prevenção. Porque, olha, em termos de saúde pública, qualquer coisa que você chegue cedo ou antes do problema ajuda muito, o gasto é muito menor, né? Sim. E a gente tem que ter uma visão que a própria qualidade de vida muda totalmente. Né? Se você não se preocupar em, eu vou me antecipar a esse processo ou determinado, que pode acontecer, um agravo que todo mundo sabe, que o exemplo é ótimo, né, do câncer de próstata, eu tenho que tomar cuidado com a palavra prevenção, né? Porque sempre que a gente fala de prevenção, é alguma coisa que eu vou fazer para não ter câncer de próstata, né? Isso. No nosso caso aqui, a detecção precoce é que é o esperado. Que você faça o exame de próstata para que, se houver um tumor ou um início de uma doença, ela seja detectada precocemente e aí o tratamento é totalmente diferente de uma doença tardia, né? De uma doença vista tardiamente. Como em todas as pessoas, né? Mulher, homem. Agora, existe um fator determinante, por exemplo, para quem tem câncer de pulmão, a gente fala muito sobre o fumo, sobre, né, estômago e alimentação. Existe assim, um fator mais preponderante para evitar câncer de próstata ou não existe? Isso é uma Existem algumas condições, né, que muitas são imutáveis e outras são mutáveis, né? Por exemplo, o câncer de próstata é uma doença da idade avançada, 65 anos, 70 anos. Quando ela vem antes, que às vezes acomete... Agora, existem alguns fatores que você pode ter isso antes disso. Então, a gente tem casos com 40 anos, com 35 anos, e existem fatores que a gente pode separar. Por exemplo, quem tem irmão ou pai que já teve câncer de próstata, dependendo da idade, né? Que o meu avô teve aos 85, então seu risco é igual ao de uma população em geral. Agora, se o meu pai teve aos 50, aos 45, eu vou ter que tomar mais cuidado. Meu irmão, a mesma coisa. Se eu tenho um irmão que é um pouco mais velho, mas já teve câncer, eu tenho que tomar mais cuidado. É por isso que os médicos perguntam para a mulher assim, sua mãe, sua tia, sua avó, já teve câncer de mama? E né? o câncer de mama, também, você lembrou bem, também faz parte do fator grupo, de agravo do câncer de próstata. Ou seja, se a minha mãe teve câncer de mama, ou um parente, o homem tem o descendente tem uma predisposição, tem mais chance de desenvolver câncer de próstata. É como se fosse uma troca, né? Da mulher, a câncer de mama, e o homem seria... Porque no homem o autismo, né? Existe um fator genético, não entro
muito detalhe, mas é o BRCA, que é um antígeno para o câncer de mama, que no homem que tem câncer de próstata também é presente. Então, existe essa correlação. A população negra também tem uma predisposição a ter câncer mais cedo e mais agressivo do que a população branca. E isso são fatores que a gente tem que... Você não pode perder a oportunidade de estar diante a uma pessoa de um fator de risco, né? A minha mãe teve câncer, ou eu tenho uma questão genética, você não pode... Tem que acompanhar aquele paciente de perto. Agora, doutor, por exemplo, se a gente coloca... Porque quando a gente fala assim, eu tenho caso na família, então eu vou estar mais atento. Só que a maioria não tem caso. A maioria das pessoas, né? Vamos dizer assim. Pelo menos fala. Então, pelo menos, ou não sabe, enfim. Ou não fazem questão de saber. Tem gente que não quero ouvir desgraça, não, deixa eu falar. Mas sim, a maioria não tem caso na família, então logo eu não preciso prestar atenção. Só que eu queria saber, proporcionalmente falando, qual o caso que eu devo ter mais atenção? Se eu tenho um caso na família, né, claro, ou mesmo que eu não tenha caso na família, só que, tipo, os tempos mudaram, hoje o que a gente come, o estilo de vida, pouco sono, as pessoas dormem mal, comem muito alimento processado, industrializado, etc. Então, a gente sabe que tudo isso aí pode trazer um malefício, ou vários, né? Consequências, né? Como, por exemplo, câncer, enfim. O que seria, vamos dizer assim, se eu colocar na balança, o que pode pesar mais hoje? Já que a gente chegou a um nível de estilo de vida tão agressivo para o próprio corpo, ter um caso na família é tão relevante quanto, ou mais, ou já tornou até quase que relevante perto do estilo de vida que a gente tem hoje? É interessante porque, assim, fatores de risco são esses, né? A questão da faixa etária é importante. Se você já teve história de câncer, a obesidade, né? E o sedentarismo. Então, assim, se você consegue pelo menos atribuir a pessoa que está na sua frente, eu vou evitar a palavra paciente, porque nem todo mundo está doente, né? O cara vai fazer uma prevenção de alguma coisa que eu nem tenho. Sim. Então, você não é um paciente, você está diante da minha frente, é um ser que eu preciso cuidar. Então, assim, dentre esses fatores de riscos, se você conseguir atribuir a ele pelo menos uma questão de um estilo de vida melhor, você já tem um grande passo para você evitar muitas doenças em relação para essa pessoa, né? Sim. Então, se você consegue, olha, eu vou te orientar o seguinte, né? Faça exercício físico, porque assim, o que mais mata o homem hoje em dia, né, é a violência, seguido das questões cardiovasculares, né? Ou seja, você está diante de uma pessoa, eu vou fazer o seu exame de próstata, né? Ou então pedir o seu exame de sangue aí do PSA, que a gente já não falou. Mas assim, eu não vou... Você já foi ao cardiologista alguma vez nesse ano? Né? Sim. É importante que você, toda vez que você entra em contato com uma pessoa, que você saiba quais são os fatores de risco, né? E que ela pode estar submetida, você alertar para esse processo. Geralmente a gente... homem, eu acho que homem, principalmente, né? As mulheres estão sempre, de alguma forma, sendo acompanhadas, né? Vivem mais, não é à toa. Tomam mais cuidado, são mais prudentes, homem é mais doido. Tudo o bicho solto. Tudo está sendo feito. Você bate seu carro na rua, você vai levantar para encarar o carro. Ela bate o carro, não, peraí, deixa eu ficar aqui dentro um pouquinho até alguém vir tomar uma providência. Exato. Então, assim, o risco de tomar um tiro quando você levanta é muito maior do que ela. Mas olha só. Pode terminar, pode falar. Não, então, tipo assim, a gente, por exemplo, eu vou procurar um cardiologista. Eu falo por mim, vou procurar um cardiologista. Sentir falta de ar, batimento cardíaco acelerado, alguma coisa, dor no peito. Eu vou procurar. Lembrei, existe cardiologista, eu vou procurar um cardiologista. Mas não é que, por exemplo, a próstata, sentiu a fisgada lá uma vontade. Não, o que é isso? Peraí, tem que procurar outro especialista. Como é que eu faço? Isso é muito complicado, porque, por exemplo, por um câncer de próstata dá sintoma, você já não vai ser curado. Tá igual quando a gente começou. Você já não aqui, vai né? ser curado. Sim. Doutor, tá igual o que a gente falou aqui antes da entrevista aqui, né? Sobe na cadeira e pula. Mas tá aí. Assim, a questão é a seguinte, para o câncer de próstata dar algum sintoma, já é uma doença avançada. Se o sintoma for realmente do câncer da próstata, já é uma doença avançada, ela não tem mais possibilidade de cura. Então, por isso a importância de um movimento desse, né? Você tem o Dia de Atenção ao Câncer de Próstata e o novembro, do Movember veio o Novembro Azul, que foi trazido para aqui, para o Instituto Lado a Lado pela Vida, e ele teve uma característica mais interessante, ele abriu um pouquinho, né?
Vamos ver a saúde mental, vamos ver a saúde cardiovascular dessa pessoa. E isso foi fundamental para que as coisas funcionassem melhor, né? Como movimento, né? Ele também tem a insistência, né, de tratar a pessoa de uma maneira mais abrangente. Né? Então, um câncer de próstata dá sintoma. Nossa. Se ele chegar para falar, ó, acabou seus dias, já não vamos embora. Não, assim, se deu fisgada, o negócio não tem mais jeito. Veja bem, fisgou, foi, acabou. A chance de cura já é nenhuma, e se tiver uma cirurgia para fazer, a chance de você, por exemplo, ter impotência sexual e perda de urina, incontinência urinária, é muito grande, porque ele vai ter que aumentar a cirurgia, se for cirúrgico, vai ter que aumentar a cirurgia, e aí você vai ficar realmente com os problemas decorrentes da cirurgia. Me dá um recado aqui, gente. Os homens aqui de plantão, a gente vai ter que levar uma dedada, não tem jeito não, gente, porque é mais arriscado ficar sem. Eu já ouvi algumas pessoas falar, não, eu não vou, sabe por quê? Medo de me apaixonar. Pois é. Porque é uma coisa muito íntima. Vão estar me tocando lá, vai que eu goste. Tem esse perigo, não tem não? Eu tenho certeza que não é um exame físico da próstata que vai fazer você ter a partir daí você vai ter esse conceito, né? Isso é um problema, é uma construção. É outra coisa. Eu acho que a pessoa está só colocando nisso aí. Na verdade, se não der nada e ele tiver esta postura, ele vai procurar um outro. Aí eu quero a resposta de um outro. Aí depois eu quero a resposta de um outro. Ainda não estou convencido. Porque tem gente que assim vai no médico e tem que, se o médico não passar remédio, ele é ruim. O médico não presta. Tem que passar o remédio. Você vai num proctologista. Não levar. Não tem um proctologista. Ele não estava lá. Se você sai do médico com uma receita com 2 folhas, com 3 páginas, você pronto, o cara é a melhor coisa do mundo. O ideal é que nada disso estivesse acontecendo. Né? O importante é que as pessoas tenham a detecção precoce para que tratar o mínimo possível, nem tratar. O seu caso está tão inicial, não é um problema, vamos aguardar para ver como é que vai desenvolver isso aí. Então, assim, a ação precoce, a ação da detecção precoce, né, e o exame, que é um exame preventivo, né, no sentido não de que você não vá ter. Se eu vou ao médico todo ano, faço meu toque retal e faço meu PSA, toque prostático, né? Então não vou ter câncer? Não. Se você tiver, você vai ser detectado rapidamente e seu tratamento vai ser muito simples. Você pode não ter nenhum problema para tratar, nenhuma condição complicada. Mais importante que você chegar numa fase tardia, né? A partir dos 45 anos, quem tem risco, 40, 45, a partir dos 50 anos, quem não tem risco, história familiar, quem não está fora da condição de risco, é importantíssimo que faça. De toda forma, não é para que não vai vir, não. É porque vai vir um dia. Quando vier, eu não estou com a guarda baixa. Eu estou ali para combater. Se esperar ter sintoma, né, pessoas, às vezes, acontece, né, de a gente ter a oportunidade de fazer um exame prostático aí de um paciente, ele com 60, com 65 anos. Se nessa hora você vê uma próstata aumentada ou endurecida, ou mesmo um nódulo palpável, você já pode ter certeza que esse tumor já está aí há 15, há 10 anos. Que se fosse detectado desde o início, o tratamento seria totalmente outro. Doutor, falando em exame, existe o exame que é com dedo, né? Como é que chama? Toque prostático. O pessoal fala toque retal porque a próstata, como ela fica logo à frente do reto, ela é tocada, ela é palpável pelo reto. Né? Não há nenhuma, porque eu preciso ver... Não. A questão de você tocar na próstata precisa ser pelo reto, porque é a proximidade da glândula na frente do reto. Então você toca. Aí você toca a próstata. Mas e você tem uma ideia de como é que está a superfície, se ela tem algum nódulo, se ela está endurecida, se ela está aumentada. Então, aí existe, né, essa forma, que é a que sempre teve, né? E existe também um aparelho. Então nós estávamos conversando ali, né, e eu fiquei com isso na cabeça. O aparelho é bacana, é bom, mas os dedos, ele tem essa sensibilidade melhor, não é isso? Sim, pode falar sobre isso que eu estou olha só, claro? É importante que o rastreamento, né, do câncer de próstata, o screening que é feito dessa maneira, ele se constitui de um exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático, é específico. Só a próstata libera esse antígeno para a corrente sanguínea e no sangue você vai detectar.
Assim, mas então se o sangue se está aumentado é porque eu tenho câncer? Não, ele aumenta se você tem inflamação na próstata, se você tem infecção na próstata. Qualquer alteração. Ou se ela tiver aumentada mesmo. Se você andar de bicicleta e fizer o exame, você vai ver que aumentou o seu exame, seu PSA no sangue. Então, assim, e a segunda forma é o toque. Porque o toque ele vai te dar, com essa sensibilidade, né, e a experiência de quem está fazendo, o tempo que está fazendo, ele consegue perceber se a glândula está aumentada, se a glândula tem endurecida, se tem algum nódulo já. E assim, com o PSA e o toque, você atinge 95%, 96% de chance de não ter nada. Sim. Então é importantíssimo. Você viu, Rodrigo? Não é dedada, é um exame. Eu ia perguntar isso agora, doutor. O medo do homem é o seguinte: além de fazer o exame, já olha para o médico, olha para as mãos, vai que né, é um cara grandão, aquele dedão grande, fala, rapaz, eu tô lascado, pô. Hoje o negócio complicou para mim. Não é que você vai introduzir o dedo. Não é isso. É ver as paredes por dentro. É só um pedacinho, doutor? É só um pontinho do dedo? Eu converso com você. É o suficiente para tocar. Não fiz não, é por isso que eu estou perguntando. É o suficiente para tocar a próstata, para dar o exame de próstata, ele leva 15 segundos, é feito muitas vezes com gel anestésico. Não dá tempo de se apaixonar não, Não né? dá tempo, e assim, não vai ser essa a desculpa que você vai usar, né? Para você se apaixonar pelo médico. A questão não é essa, né? A questão é, a intenção é importante, né? A gente falou que, eu falei assim, o cirurgião, né, quando corta um paciente com bisturi ou o bandido que lhe dá uma facada, a diferença para o seu organismo é só a intenção. Então, a questão de você fazer o toque prostático é a intenção de você ver a próstata, né? Ninguém está querendo enfiar o dedo em ninguém por nada. A intenção é você ver a próstata. A melhor forma de fazer isso é pelo reto e você consegue ter uma boa sensibilidade do que está acontecendo na próstata. Né? Às vezes, sua próstata está só aumentada. Né? Os sintomas que as pessoas se queixam de próstata, que é dificuldade a urinar, né, depois de uma certa idade, e levantar várias vezes à noite para urinar, 4, 5, 6 vezes. Tem pessoas que passam pelo médico, o médico não foi capaz de perguntar a ele, assim, quantas vezes você vai à noite no banheiro? Aí o cara, não, é normal, né? Eu vou 6, eu bebo muita água de noite, não, eu vou 6 vezes. Não, isso está totalmente alterado. E esse é o crescimento da próstata, que é um crescimento benigno, não é um tumor, é um tumor benigno, não é um câncer, que também tem tratamento. E isso aumenta o PSA. Né? E dói. O crescimento benigno causa mais desconforto do que a própria dor, né? Do que propriamente dor. E esse acordar de noite várias vezes, né, da próstata. Isso quando significa você tem, que está aumentado. Está aumentada, provavelmente. Aí você tem que procurar um médico para que ele, se precisar, encaminhe um urologista para você ver o crescimento da próstata. Isso é uma doença benigna. Ela só requer que você desobstrua o canal e você voltar a urinar normalmente. Ou, às vezes, tomar um comprimido que diminui a próstata e você volta a ter uma vida normal. Quando você tem dor óssea, é um câncer. Aí, provavelmente, está se falando de um câncer avançado, que aí já não tem mais tratamento simples. Entendeu? Existe uma diferença muito grande. Mas tem algum... Deve existir muita gente que fica com esse negócio de fazer xixi a noite toda, não sei quantas vezes, e não vai no médico. Não vai. Vai quando, às vezes, fica sem poder urinar. Quando chega a obstruir a uretra, porque a próstata, como ela engloba a uretra, ela vai crescendo para dentro e vai sendo cada vez mais difícil. O jato urinário vai diminuindo, às vezes não tem nem força, ele goteja. Mas continua igual cistite. Como se fosse a cistite, né? Talvez por isso se confunde tanto. Não pensa que é próstata, é alguma coisa, talvez da bexiga, alguma coisinha ali que... Mas veja a importância da gente, pelo menos, ter, numa fase do ano, né? A pessoa tem um contato com um médico que possa dar um diagnóstico ou encaminhar para um especialista. Doutor, o senhor falou assim, não tem... Se você chegar a sentir, é porque você está ferrado. Já passou tá muito lascado, da hora. Acabou. Por isso a importância da prevenção. Mas deve ter alguma coisa que... Porque, tudo bem, você não vai sentir lá, mas tem alguns fatores que pode me indicar que, olha, você está com um problema lá. Bom, por exemplo... Essa de fazer xixi várias vezes à noite, essa é uma... eu ia até aproveitar e perguntar, tem um amigo, ele falou... ele estava sentindo
eu examinando ele através da reflexologia, sentindo um ponto de próstata. Eu falei, rapaz, vai ver, rapaz novo, mais novo que eu. E... deixou pra lá. E não foi a primeira vez, já aconteceu antes. E ele relatou para mim, coincidentemente, não sei se é coincidência, não acredito, que ele, esses dias, foi urinar e saiu um pouquinho de sangue. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus. Qual é o problema? Você já foi ver, já viu alguma coisa? Ele falou, não, nada. Entendeu? Tá bem ruim, assim. Já é um sintoma bem... Poderia ser isso, alguma coisa da próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela funciona só para formar o líquido prostático, né? Que ajuda na formação do esperma, do sêmen. Né? E a função dela, esse líquido, é fazer com que o espermatozoide permaneça na cavidade vaginal e possa reproduzir, possa ter vitalidade, né? Dar suporte, suprimento e condição alcalina para o espermatozoide poder perseverar dentro da cavidade vaginal e atingir a questão da reprodução, né? Poder se ligar ao óvulo. Então, essa é a função. Só que, assim, na grande maioria das vezes, ela não é um órgão que ela pode inflamar, ela pode infectar, pode ser por infecção, pode ser por inflamação e pode ser por aumento. Né? E ela dá sintoma nesses casos. O que eu falei que é importante, que às vezes o sangramento, né, nessa faixa etária, provavelmente é um processo inflamatório. E aí você vai ver que muitas das vezes o PSA está aumentado aí. Quando você tem um idoso de 70, 60 anos que está urinando com sangue, ou então o esperma dele sai com sangue, aí é um sinal de câncer de próstata. Uau. Então, a faixa etária é importantíssima. Já está avançado nesses casos. E avançado, geralmente. Eita. Por isso a importância de você... Aí faz cirurgia... O tratamento depende, né? O tratamento de câncer é um mosaico, né? Assim, porque você depende da hora que você diagnosticou, da agressividade das células envolvidas, porque tem vários tipos de... Geralmente é adenocarcinoma, mas tem vários tipos de celulares desse adenocarcinoma que eles são mais agressivos, outros menos agressivos. Então, se você tiver um câncer muito agressivo, você deve rapidamente providenciar uma cirurgia, né? E radioterapia também é usado. Caramba. São muitas variáveis, né? Do local, Mas, assim, não tem como. Mas se você já tiver a neoplasia, o câncer, ele dá metástase, né? Ele é conhecido por fazer doença à distância do órgão. Então, às vezes a pessoa sabe que está com câncer de próstata com uma dor na coluna, ela vai ver, já é uma metástase de um câncer de próstata. E aí o tratamento é totalmente diferente. Agora só vai chamar a atenção de muita gente, que tem gente com dor nas costas, aí minha lombar aí, de repente é a próstata, aí ferrou, hein? Você vai estar no médico por causa das costas. Mas assim, ótimo se a pessoa for, porque é uma oportunidade para conversar sobre qualquer outra coisa. Pode ser que não tenha nada a ver a dor na coluna dela, mas eu acho importante que toda vez que você vai ao médico, a pessoa, não, você tem 20 anos, tem dor nas costas, não é câncer. Não é câncer de próstata de jeito nenhum. Mas você tem 65 anos, apareceu uma dor que você não tinha, já é motivo para você. Já é uma coisa diferente. Porque a pessoa, esse aqui é o grande problema do médico que vai só na reação, né? Aí passa um remédio para sua coluna, você vai melhorar, até certo ponto vai achar que está tudo bem, vai melhorar um pouquinho, aí vai sair de lá. Mas passou 2, 3 semanas, um mês e a dor volta ou continua. Por que alguém não chegou? Você já fez exame da próstata, né? Nessa fase aí da coluna? Raramente. Mas raramente. Eu confesso, a primeira vez que eu estou ouvindo. Você está com dor na coluna? Porque... Já fez exame de próstata? Eu vou falar, rapaz, você está maluco? Se fosse uma outra pessoa, eu ia falar, você está doidão, cara. Você certamente o cara não ia falar isso. Esse assunto vai ser com você, idade. Mas com mais idade, é importantíssimo, porque as principais metástases são ósseas. Entendeu? Assim, então você vai desenvolver uma doença óssea, faz o raio-x, aí tem uma lesão aqui na coluna realmente, e ela é transparente demais, a gente chama de lítica. Aí você vai ver, vai biopsiar, aí é um tumor de próstata. É só um sintoma, a causa é a próstata. É um tumor de próstata, caramba. É um câncer que já saiu da próstata. Pode acontecer isso com mulher também? Próstata não, né? Não. Ela tem um problema lá. É importante a gente conversar, porque eu até brinco, né? O maior fator de risco é ter próstata. Porque hoje a gente tem cirurgia de transexualização, né? Porque a pessoa muda de sexo e não retira a próstata.
essa pessoa precisa ser avaliada da próstata. Caramba. Né? É uma mulher, né? No sentido que ela se sente mulher. É mais de boa, né? Convenhamos. Mas é mais tranquilo. Você vai sorrindo, né? Não, mas é visto pela... Mas o exame é feito pela cavidade vaginal que ele nova, né? Nesse caso. Porque aí não tem graça. É mais próximo. Aí não. Aí não é o exame tradicional. Não, aí você pode até avaliar, mas a condição é visto porque a proximidade está ali, é mais fácil você ver. É mais fácil. Porque eu sei que não é o nosso assunto geral, mas essa neovagina formada, né, essa neocavidade, ela é entre o reto e a próstata. Ela fica colocada entre o reto e a próstata. Então é mais fácil que você veja pela própria neovagina, né, vagina cirurgicamente formada, você veja a próstata. Então, assim, a gente tem que falar para todos, né? Para todos os públicos. Então, assim, é importante. Se você tem próstata, se você for um ser biológico, que nasceu biologicamente masculino, você pode estar na condição que estiver, você tem que avaliar a sua próstata. Mas, assim, vamos supor, você falou no caso de um homem mais velho, 60, 65 anos, tem dor na coluna, procura saber de uma coisa e outra. Se a mulher tiver um câncer, né, também, um carcinoma em qualquer outro lugar, de repente dá uma metástase. Pode dar metástase. Me parece que nós já vimos um caso desse aqui, né? De uma pessoa estar com a coluna toda, ela já vai ver, era um carcinoma, lembra? Mas assim, eu sempre vejo isso. Mas não é comum, né? Ou é comum? Não, a metástase para câncer é comum. Né? Se você tem câncer, metástase é uma realidade. Mas não sempre nas costas. Não, pode ser no fêmur, pode ser óssea, vai para algum lugar. Tá. Mais próximo. Claro. Não é que a minha clavícula, não tem como. Olha só, aonde vai parar a célula maligna, ninguém pode saber. Mas não é uma coisa de proximidade, não. Lógico, existe uma proximidade. O câncer ele afeta os órgãos adjacentes, né? Mais fácil, né? Proximidade. Mas ele circula pela corrente sanguínea. Não é uma regra, então. Ou pela linfa, né? Então existe condição. Justamente pela linfa, né? Muitos tumores de ovário, né? Mulheres, às vezes descobrem por uma questão pulmonar. Caramba. Por um abscesso pulmonar, muitas uma questão mulheres pulmonar. que tiveram câncer de mama também vai tem para metástase o pulmonar. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando sobre a próstata, com relação ao espermatozoide, a função, etc. Quem fez vasectomia muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada? Já houve uma época em que se associava o câncer de próstata à vasectomia, mas hoje já não está mais comprovada essa situação, não. Mas existe uma incidência? Não existe. Se chegou-se a pesquisar é porque houve... pesquisou, porque, por exemplo, há muitos anos atrás, as pesquisas eram feitas, mas não se tomava o cuidado de ter a quantidade de pacientes suficiente para você ter uma definição. Sim. Né? Você, por exemplo, você usava... tem relatos aí de 3 pacientes que desenvolveram. Aí você vai ver, 3 pacientes. Aí quando você pega um estudo com 50, com 100, com 200, aí você vê que a correlação não é igual. Então, assim, é muito importante, os estudos são importantes para você ver como é que se comportam as determinadas doenças, né? O básico do câncer de próstata, né, desse novembro azul que a gente tem aqui, são os fatores predisponentes que a gente não pode esquecer. A idade é importante? Hoje tem visto câncer com em pessoas mais novas? Tem sido visto, mas não é a regra. A regra é que é uma doença de 65 anos para lá. Mas que se você, desde os 50, tomou os seus cuidados, caso você desenvolva, caso seja visto uma neoplasia, um câncer, nessa fase, o tratamento é muito simples. Pegar o paciente com sangramento pela uretra, com dor óssea, ou com doença avançada, né, uma próstata muito doente de câncer, aí a qualidade de vida, né, é muito diferente. Por isso que a gente fala assim, hoje as pessoas vão viver 100 anos. Vai ser um problema para você viver 100 anos, ou você vai ter tomado seus cuidados para você viver 100 anos com qualidade de vida, né? Isso é importantíssimo. Se você achar que você não vou viver 100 anos, vamos ver o que vai acontecer. Lá na pobreza, lá em cima da cama. É o que você falou, né? Hoje as pessoas têm um consenso geral de como que tem que fazer, que comer, né? Que fumar é ruim, que fazer exercício físico é bom. Sim. Nem todas as pessoas fazem isso, né? Você cuidar do seu estilo de vida é importantíssimo, mas muita gente ainda teima em não fazer. E é isso que eu ia perguntar mais precisamente. Por exemplo, se ouve falar, pelo menos eu sempre ouvi falar, desde pequeno, 40 anos, a média, né? Tem que fazer o exame toque. Claro, antes tinha um pouco mais de preconceito, acredito.
né? Hoje você já fala um pouco mais... Até se brinca, né? Antigamente você não podia nem brincar, que era uma ofensa. Mas eu acho que continua do mesmo jeito, né, doutor? Assim. O preconceito existe, né? Porque assim, não dá para exatamente associar preconceito a cada um. Cada um tem o seu... Preconceito é uma carteira de identidade, né? Cada um tem o seu e resolve da melhor maneira possível. Sim. Mas assim, tem gente que não vai a médico de uma maneira geral. Sim. Aí tem gente que não... Tipo, não quero caçar problema. Eu vou lá, eu vou arranjar alguma coisa. Isso é um grande problema, que os homens em especial têm essa dificuldade. Eu só vou ao médico se tiver com um problema sério, né? Morrendo. Mas ele nunca vai saber se ele está morrendo se ele não fez um exame prévio. Isso aí é que é interessante. Aí que está a questão, doutor. Os homens morrem mais cedo, tem mais problemas, etc. Não é à toa. Exatamente, porque só vai no médico quando estiver sentindo. Sim, só quando você estiver sentindo é porque o negócio está avançado. Aí você vai falar, tá vendo? Fui no médico, arranjei o problema. Não, você foi no médico porque já estava com um problema, sabe Deus quanto tempo. Esse é o problema, porque não foi fazer prevenção. Agora, com relação à idade, uma média, sempre se falou 40 anos, 40 anos, 40 anos. Só que, por exemplo, hoje, no geral, tá, doutor? Você tem tempo para fazer exercício? Nem todos. Uma vida corrida do caramba, parece que o dia de 24 horas foi para 12. Você não tem tempo para nada, se come muito mal, se dorme pouco. Todos esses fatores, querendo ou não, acho que somados são de risco para nós homens. Isso faz com que, se eu tenho uma vida assim, não muito regrada, em todos os aspectos, esse 40 anos, uma regra, né, uma média de idade que se coloca ali, já passa para 30? Para 35? Não, continua. A ideia que a gente tem de detecção precoce é essa, né? Se você tem fator de risco, 40, 45 anos é uma boa para você começar a pesquisar. Se você não tem fator de risco, 50 anos, tá? E aí com acompanhamento, né? Porque se você for a primeira vez com 45 anos e você tem fator de risco, o médico vai convencer você a fazer essa questão sequencial. Se não, com 50 anos, se você não tem fator de risco nenhum, ou seja, você não é obeso, você não pratica esporte, não é sedentário, você tem uma alimentação regrada, né? Você não tem parentes não tem parentes próximos com doença, com câncer de próstata, não tem mãe nem parente feminino com câncer de mama. Você pode ficar, a partir de fazer o seu exame a partir de 50 anos e anualmente, mas é de 1 ou 2 anos. A partir daí você vai começar a entender como é que você pode fazer o seu processo de detecção, né, de câncer de próstata. Sim. Detecção precoce. O seu acompanhamento. Porque o mais importante é que a partir do momento que você faça o primeiro exame, você vai ser orientado quando é que você tem que voltar e qual é a condição que você está no momento, né? Porque você, por exemplo, você pega lá, nunca fiz, 50 anos, eu tenho um PSA aumentado, né? E faz o toque, tem um endurecimento da próstata, então uma lesão nodular, você vai ter que fazer uma biópsia. Então a sequência de detecção é importante, mas tem que dar a partida. Tem que fazer o exame da próstata e fazer o PSA. A partir daí é com o seu médico. Mas está melhorando essa questão desses homens que não procuram? Eu acho que todo esse movimento de Novembro Azul, ele já ajuda um bocado, né? Que, por exemplo, eu não faço no novembro, eu faço próximo ou antes do meu aniversário, né? Assim, eu vejo uma data aí que dê... faltando alguns meses, do meio do ano, eu geralmente faço no meio do ano, eu faço todos os meus exames, inclusive cardiológico, inclusive de próstata, porque é importante que você tenha uma regularidade nisso aí, né? Eu não faço todo ano, né? Porque os urologistas às vezes complementam com um ultrassom, então eu tenho uma próstata pequena, eu não tenho rugosidade nenhuma, meu PSA é baixíssimo. Então, eu vou fazer todo ano? Não há necessidade. Eu posso fazer de 2 em 2 anos. Mas já há um controle, o próprio né? médico orienta. Você tem o controle da ação planejada, né? Que você fala. Achei interessante você faz antes do aniversário para poder comemorar mesmo. Tem gente que, por exemplo, faz no início do ano, né? Mas eu acho que a campanha ela é fundamental para que chame a atenção que vai terminar o ano e você ainda não fez. Né? Eu acho que é interessante isso. É novembro, vai terminar o ano e você ainda não fez. Né? Porque a gente sabe que cada um tem seu processo, como vai fazer as coisas, mas assim,
É importante que chegou em novembro, você ainda não fez, tem aí o novembro, né? Olha, novembro azul, vamos fazer. É importante que todo mundo faça. Deixa eu perguntar a minha plateia aqui. Wagner, você já fez esse exame? Ainda não, Wagner? Você tem quantos anos, Wagner? 40 Se você não tem fator de risco, está tranquilo. Né? E Mário? Mário já fez? Também não? Rodrigo já fez? Também não? Gente, eu não fiz, não. Cada um tem uma desculpa, percebe, doutor? Não, e assim, estamos falando de gente jovem, ainda bem, né? Mas, por exemplo, eu dúvidas. vou fazer 60 anos, então a minha condição é totalmente diferente. Não tem histórico familiar, mas a partir dos 50 anos... Por exemplo, outra coisa interessante que ninguém comenta, né? A partir dos 50 anos é bom que você faça uma colonoscopia. Sim. Né? Que também é pelo do mesmo intestino, orifício aí de dar atenção e que você faz anestesiado, mas é bom que você faça. Por quê? Se você tiver um pólipo ali, câncer de intestino mata também. Né? E muito, né? A gente vai na verdade, o homem, primeiro é câncer de pulmão, segundo é câncer de pulmão, está quase perdendo para o câncer de próstata. Né? Caramba. E depois é câncer de intestino. Caramba. Então é importantíssimo você... Aí você chega uma pessoa, eu tenho 60 anos, não. já fez uma colonoscopia? Não, nunca fiz. Nunca fez. Tem a ver com... Não tem a ver com os hormônios? Tem uma questão genética e essa questão familiar é importantíssima. Se a pessoa, por exemplo, aquele rapaz que faz muito atleta, que toma muita bomba, os maromba. Existe um combustível para o câncer de próstata que é a testosterona. Sim. Né? Aí eu tenho 40 anos, eu quero ficar musculoso. Fortão. Né? Assim, é importante que você faça até uma avaliação, porque se você tem um fator predisponente, tem 40 anos, vai tomar anabolizante, que é a testosterona, é a base da testosterona, é bom que você, pelo menos, você faça um exame antes. Né? Porque a gente fala assim, o básico do básico é o PSA e o exame da próstata. Mas existe a ultrassom, existe uma ressonância paramétrica da próstata que é muito boa, inclusive para a evolução de casos para ver a evolução do caso de câncer de próstata. Então você tem outros mecanismos. Se você vai botar gasolina na fogueira, é bom que você tome seus próprios cuidados, né? Você não vai derramar o balde de gasolina com a cara aqui. Não, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou fazer um exame de próstata. Não tem jeito. Quando? Não. É um exemplo. Suponhamos, ele hipoteticamente ele falando. sonha com isso. Eles estão me preparando Tá psicologicamente para isso. 40 anos, 45 para isso. Vamos ver. Agora, não, claro, se tiver de fazer, óbvio, vamos fazer, mas é bom saber essas coisas. Claro, a gente brinca aqui para dar uma leveza, entendeu? Essa resenha aqui é a coisa séria, claro, mas é melhor brincar, né? É melhor a gente rir um pouquinho. Mas assim, existe um modo de fazer um exame de prevenção, sem fazer o toque, sem a famosa dedada. Detecção precoce do câncer de próstata, é isso que você está perguntando. Olha só, se você fizer só o PSA, você vai detectar um câncer de próstata em 20% das vezes. Que é no sangue, não né? é o seu caso, mas que é no sangue, né? Vou dar uma pessoa hipotética aqui. O ser humano aqui tem câncer de próstata. Ele faz um PSA... Que é no sangue, não é isso? Que é do sangue. E não faz, então ele vai dar 20%. Existem cânceres de próstata que não aumentam o PSA, principalmente os mais agressivos. Então, não é que... Então, o que acontece? Nossa. Normalmente aumenta. Então, se você faz o PSA e faz o toque prostático, você consegue atingir quase 90% da detecção. Olha a diferença. Eles não são nem... E se você fizesse, por exemplo, só o toque, você pega umas 70%, 80% da glândula. Sim. Então, olha só, e não são somados, né? Você não pega 20 com... Sim. Eles são concorrentes, eles aumentam, suplementam. Eles aumentam ainda mais a capacidade de você diagnosticar o câncer. Entendi. Então, o bom é fazer... O inicial é esse combo, né? Aí faz. É esse combozinho, né? Você faz o toque prostático e faz o PSA. O médico ficou com alguma dúvida, faz um ultrassom. A gente está falando de preconceito. Preconceito, às vezes, parte do próprio urologista. Tem um urologista que pede ultrassom antes de fazer o toque. Tudo bem pedir o PSA antes de fazer o toque, porque o PSA ele aumenta quando você faz o toque. Você faz o toque, você toca a próstata, você aumenta o PSA. Como se estimulasse aquela área. Qualquer coisa que encoste na glândula, uma bicicleta, eu vou andar de bicicleta, aumenta. Tá. Então, assim, você faz primeiro o PSA e depois você faz o toque. Acho isso importante. Ou então faz o toque e espera um pouquinho, uns dias. Tanto que no exame mesmo, quando você vai fazer PSA no laboratório, fala assim, você teve relação, você andou de bicicleta, você fez corrida,
uns dias Porque antes. tudo isso porque faz... tudo isso altera o PSA. Agora de fazer uma pergunta. Claro, Então, só para... Então, assim... Não, nem tanto. Deixa eu terminar o raciocínio. Por que o médico vai pedir um ultrassom de próstata antes de fazer um toque, né? É querer assim, porque se tiver nada, eu não faço o toque. Entendi. Não Para funciona evitar dessa o toque, maneira, entendi. porque o exame da próstata por ultrassom, ele também depende muito de quem está fazendo. Ele não toca a glândula, ele não vê a densidade da glândula, vê pela imagem, mas não vê propriamente no toque, que é importantíssimo você ter essa condição de perceber se tem aumentado, se tem uma ondulação. Às vezes é muito mais fidedigno o toque prostático do que propriamente o ultrassom. São exames que se ajudam, Sim. mas não devem excluir um ao outro. Entendi. Então você não pode excluir o PSA. Eles se complementam entre si. Se complementam e eu tô falando assim, até se suplantam, porque a soma deles dá muito mais condição de você ver. Ah, entendi. Deixa eu te perguntar, duas coisas que me vieram à cabeça aqui, muito... Pergunta tudo que você puder, Rodrigo. Vamos lá. Dúvida, Rodrigo. Vamos lá. Primeiramente, por exemplo, o senhor falou da testosterona. Um nível alto de testosterona é uma chance a mais de obter algo indesejado ali na próstata? Não, assim, Se existem... for colocado, né? Talvez não Se for natural. da pessoa Veja mesmo, bem, não. a questão é assim, se você tem o câncer de próstata, a testosterona ela influencia. Tanto que existem tratamentos até que tem que retirar, fazer um bloqueio do hormônio. Né? Mas você ter testosterona alta não predispõe você a ter câncer. Nada, O não. que Mesmo você que seja produz? em O contrário ingestão, não é verdade. O que o homem produz, a testosterona que ele Aquela produz, digestão. tem que bloquear. Mesmo pra malhar, mesmo por que ele, exemplo. mesmo que ele produz ou que ele toma exógeno, né? Porque existe hoje a terapia de reposição hormonal que a mulher faz, né? O homem também pode fazer, porque existe uma diferença, né? A mulher entra em menopausa. O homem, apesar de o pessoal falar em andropausa, na verdade ele é mais gradual. A queda da testosterona, né? Do homem. que é formada no testículo, ela vai diminuindo ao longo de um tempo, e a mulher não, a mulher cai mais bruscamente, o homem diminui ao longo do tempo. Então, às vezes, a pessoa está lá com problema de ereção, e vai lá no médico, e está com problema, e faz um exame de testosterona, está baixo, ele pode repor. Qual é o problema de repor? Ter certeza que você não tem câncer de próstata. Ah, entendi. Mesmo Não aquele é um que perigo, passa mas- É o mesmo. A forma de administração não faz diferença. Faz diferença que você está tomando um remédio que vai estimular a sua testosterona. Entendi. Não é a testosterona em Não é a si. testosterona em si que faz Mas- o processo. Mas sim. se você já tiver... tiver alguma Mas não coisa, vai ela morrer. pode agravar. Se ele tiver 60, 70 anos e fizer essa reposiçãozinha aí para melhorar, Não, é ótimo, não vai mas morrer. É ótimo, mas assim, se ele tiver câncer de próstata, aí você tem que sim. Pode ter vir mais... contra, né? Mas se ele não tiver, não tem problema Não nenhum. tiver, não tem problema Ele vai nenhum. ficar bem, A né? reposição hormonal Ou seja, é ótima. Os maromba vão tomar testosterona, vão dar uma olhadinha lá primeiro. Mas lembrando que é o seguinte, isso é importante, não tem a ver também com novembro, mas vamos lá. Olha só, sempre que você usa testosterona, né, você o que você está fazendo? Está inibindo uma glândula a produzir a testosterona. Exato. E você vai diminuindo cada vez mais o seu testículo e ela perde a função daqui a um tempo. Então, não é uma coisa que você possa usar dessa maneira como as pessoas usam, né? Então, assim, e depois que você para de tomar testosterona, em alguns casos pode voltar, e em outros casos não. Você vai ficar Geralmente não volta, né? dependente de testosterona o resto da sua vida. Caramba. Então aí é melhor um ficar problema. natural e quando tiver lá no velhinho lá, começa a usar. Existem outras formas, a gente sabe que existem outras formas de você atingir esse objetivo. Em outras né? palavras, ou você bomba cá em cima ou bomba lá embaixo. Você tem que É. escolher. A vida é Aí assim depende. mesmo. Eu falo assim, É de escolha. Eu até mostro para os alunos aqui, quando eu dou aula de psicanálise, eu até mostro para os alunos, olha só, a vida é isso aqui. Eu mostro o Gert McNamara descendo aquela onda gigante dele que ele bateu o recorde. Sim. Às vezes é só você e uma pranchinha. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, com as coisas que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, né? Porque o cara fala assim, o cara, não quero fazer exame de próstata porque eu estou com 60 anos, estou bem, não vou ficar procurando Sim. coisa. Assim, é a mesma coisa você pular do 22º andar e passar pelo 10º. Até agora tudo bem. Uhum. No 10º até agora tudo bem, mas De tá repente, caindo. bem, acabou. mas Tá caindo. Ok. eu tô caindo lá do 22º andar, até agora tudo bem. Passei pelo 10º, tá tudo Tinha um tranquilo. negócio que segurou aqui, tem outro mas que vai segurou embora, aqui, não mas tem vai. jeito. Assim, Entendi. você tem que saber o que você está fazendo. Né? Sim. As campanhas elas têm um excelente resultado no sentido de levar você ao médico. Aí vai lá, esse paciente,
vim aqui fazer um exame de próstata. Se o cara tiver a oportunidade de falar assim, mas e como é que está aí o seu estresse, seu nível de estresse? Você tem 60, já fez colonoscopia? Já fez... É importantíssimo. Você consegue promover saúde Sim. de uma maneira muito melhor do que sempre... exame de próstata? Deita ali, vamos lá, faz o PSA... É importantíssimo que as pessoas tenham. Não é que o médico está tentando caçar alguma coisa. Não é isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, chego lá, o médico vem fazer um exame, parece que está caçando alguma coisa em mim. Não é isso. O médico está sabendo o que está fazendo. É importante que você, na verdade, erradicar qualquer dúvida. A questão é prevenção. Antigamente você achava que licopeno, né? Você comer tomate, geralmente cozido, você comer selênio da castanha do Pará, essas coisas evitariam. Hoje já se sabe que não é bem assim, não evita essas coisas, não. O importante é existem fatores de risco aí, de risco que estão categorizados classicamente, fazem com que você tenha chance a mais do que a população em geral. Sim. Né? Então, mais importante, a faixa etária é importante, o fator de risco é importante, o exame não tem nenhum problema, né? Não é por causa do exame que vai perder sua masculinidade, de jeito nenhum. É um lugar do corpo como outro qualquer, né, doutor? E o médico está ali com a intenção justamente só de ver sua próstata. Ele não está interessado em deixar você com nenhum nível diferente de sexualidade, de nada disso. Não tem nada a ver fazer um exame de próstata. Doutor, fala direto para aquela câmera ali, para os homens que estão te ouvindo, doutor. Meus amigos, meus irmãos. Irmãos de causa. É importantíssimo que você vá fazer a detecção precoce de um câncer que, se tudo correr bem, você não tenha, mas que é importante que, se você tiver, você o trate o mais cedo possível, né? Você vai ter uma sobrevida, né? Caso você tenha, não é o desejo de ninguém, o desejo é que todo mundo vá lá fazer o seu preventivo de próstata com o seu PSA e o toque, que seja tudo normal, tudo bem, e você vai ser orientado a voltar daqui a 1 ou 2 anos para fazer um outro, e que, se tudo correr bem, não haverá nada. Agora, caso haja alguma alteração, outros exames virão complementar esse inicial, e a partir daí você vai ter um tratamento e uma sobrevida muito melhor do que se você não fizesse nada, não soubesse de nada. E isso, quando você tiver sintoma disso aí, você vai estar numa condição avançada, que o tratamento causa sequelas graves, né, e inconvenientes, né, impotência e perder urina, né, usar fralda ou não poder mais ter uma ereção e uma relação sexual. Isso é muito mais grave do que qualquer procedimento que você faça antes. Vamos ao exame, que não tem problema nenhum, esse não tem efeito colateral, não vai lhe dar nenhum problema e vai lhe causar uma qualidade de vida e uma vida mais tranquila, caso você apareça alguma coisa. Doutor, deixa eu só fazer essa pergunta antes que eu me esqueça. Então, assim, eu até perguntei para o senhor, antes de começarmos aqui, não é uma lenda, não é imaginação minha, mas todo homem um dia vai ter câncer de próstata? Olha só, eu gostaria de falar uma coisinha antes disso aí, eu vou falar, mas assim, é porque o câncer de próstata mata 65 mil pessoas a 70 mil por ano no Brasil. Né? Desculpa, 65 a 70 mil casos novos no Brasil. Mata 15 mil pessoas por ano, de 15 a 20 mil pessoas por ano. Até outubro, aqui no nosso estado do Espírito Santo, tinha 465 pacientes, casos novos, e 219 mortes. Né? Se você olhar, ano passado foram quase 900 casos e quase 500 mortes no nosso estado do Espírito Santo. Mas por que isso? Porque não se faz a prevenção, não se procura o médico na hora certa ou no momento certo, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com seus fatores de risco, e você deixa, quando você vai detectar um câncer desse, você já está avançado, e aí sim, são 65 mil casos novos por ano e 15 mil mortes por ano no Brasil. E só aqui a gente está com quase 1.000 casos novos por ano e com quase 300 mortes por ano. Ano passado morreram 365 pessoas em decorrência do câncer de próstata. Então, assim, com o tempo, né, chega uma certa hora, como é uma glândula que tem uma atividade celular muito grande, você vai desenvolver uma célulazinha ali maligna ou outra que o seu estado imunológico não vai retirar.
Mas muitos cânceres dessa faixa etária aí, avançada, né, com 80, com 90 anos, a única conduta é acompanhar. Não se toma nem remédio em relação a isso, porque a maioria deles são indolentes, que a gente chama na medicina, né? Não vão lhe causar problema. Ou se você está com 100 anos, apareceu um câncer agora, daqui a 30 anos, com 130 você vai morrer disso. Então, lá na outra vida. Não existe você... Então, assim, o interessante é que muitas vezes você vai, o médico diagnostica um câncer, mas fala assim, olha só, o seu caso é só observar. Fez a biópsia, ele não tem agressividade, está restrito a uma localização, a gente não vai fazer nada. E a pessoa vive muito só bem. Se começar a obstruir, ou ele começar... Sintoma com câncer está sempre um negócio, problema sério. Agora, esse negócio de observar, doutor, não é que assim, vamos estar só observando. Toda semana a gente se vê. Não tem isso. Não. Você faz periodicamente, aí não é mais nem toque retal, né? Você não vai, você vai acompanhar com o exame de imagem mais rebuscado. O importante é o seguinte, a partir de que você foi detectado um câncer, não é mais o toque retal e o PSA que você vai fazer, são outros exames, né? A condição de tratamento é muito grande e muito ampla, né? Dependendo da malignidade, dependendo da agressividade, dependendo da posição, às vezes. Sim. Cada um vai ser um tratamento diferente. Então, deixa eu falar aqui para os meus amigos. Por favor, procurem detectar, procurem prevenir-se, né? Vá ao médico, faça os exames, somos um corpo completo, não existe essa coisa de, porque eu vou fazer exame tal, porque é feio, porque é ridículo, porque eu vou ficar com vergonha. Gente, o médico está lá para isso, né? É para fazer o exame e acabou, não tem isso, prevenir é a melhor coisa que tem, ok? Doutor, o Rodrigo quer fazer mais uma pergunta? Sim, doutor, pode parecer uma pergunta chula, boba. Eu vou dar uma resposta na mesma condição. Então. Beleza. Eu tenho certeza que o camarada que estiver vendo aqui já passou na cabeça mais de uma vez. Vocês escolhem o dedo, né? Tem alguma influência? Olha só. E a gente dá aquela olhadinha, o cara não vai com o polegar. Peraí, o dedo médio? Não, podia ir com o mindinho. Dá pra tocar também, né? Cada médico deve ter seu estilo de examinar. Né? Uma técnica diferente. Eu não tenho como te dizer quem é que vai fazer seu exame e como é que ele vai se comportar. Mas a questão é a seguinte. Isso acontece, né? O médico só tem que ter uma preocupação, né? Todo médico vai avaliar você ou qualquer outro paciente, né? Outro ser que está ali na frente dele que ele precisa ter atenção. Ele tem que se dirigir ao exame específico da próstata, né? E fazer com que você tenha o maior conforto possível, né? Porque você vê, tem muito urologista, né? Que você vê assim, e aí, pergunta se dói. O urologista nunca submeteu um toque retal, um toque de próstata, então ele não sabe. Mas a questão você tem que ter tranquilidade e dignidade para fazer aquilo ali da melhor maneira possível e com a maior tranquilidade possível. Deixar o seu paciente o mais à vontade possível. Agradável dizer que você vai lá, porque não é bem isso. Não é bem isso. Né? E mesmo quem tenha preferências, né, outras preferências sexuais, também não é uma situação... Você vai ser examinado. Você não foi ali para ter prazer. Você vai ali e você está na atenção também. Faça uma analogia à mulher. Né? A mulher vai lá no seu exame ginecológico e a intenção do médico no toque, ou propriamente passar um espéculo para fazer um exame ginecológico, não é nenhuma relação à sexualidade. Que diga-se de passagem, tem médicos e médicos. Respondendo até a sua questão, existem médicos ginecologistas que faz o exame, que coleta lá o Papa Nicolau, praticamente indolor, mas existem outros que, sabe, que não deixam você tão legal. Isso é importante, porque quanto mais você... Veja bem. Procura um carinhoso, né? Pelo menos. uma pessoa que não lhe ofenda, né? Exato. Você vai saber como é que a pessoa passou o dia e ela vai... o cara está todo aborrecido, cheio de problema, ele vai atender você. Não é uma situação... Tem um médico que eu fui aqui, que eu não vou citar o nome, gente, que ele fez o exame assim, mas foi tão... Sabe, ele colocou o espéculo, pegou outro... Eu falei, nossa, que legal, sabe? Infelizmente, eu não pude voltar mais a ele, porque ele foi para outra área, né? Saiu um pouco da medicina. Mas, assim, normalmente é constrangedor, fica, sabe, não é legal. Ele não, ele porque foi invasivo, muito legal. Né? Então não tem jeito.
eu vejo assim, algumas vezes eu já passei por isso em pronto-socorro, né, de ter que examinar uma freira. Caramba! Nossa. A senhora só vai ter que tirar essa roupa toda aí para poder examinar a senhora. Né? E como é que ela reagiu? Não, eles reagem. A reação depende muito da sua ação. Ah, tá. Se você se mostrar uma pessoa, olha, profissional e técnica, raramente alguém vai se sentir constrangido. Né? Vou examinar uma parte do seu corpo. A senhora está aqui por causa disso, não né? Eu não tenho isso, como né? lhe dizer se não for assim. Mas o médico fica sem jeito também, né? Por obséquio, como é que... Se ficar sem jeito, aí deixa a pessoa mal. Talvez ele cause um constrangimento. Você tem que se conter, na verdade. Exatamente. É a mesma coisa que eu falei. Você vai a um urologista, aí ele, não vou fazer toque prostático, faz o ultrassom e faz o PSA. Ele já está deixando você... Qual é o problema, sim, cara? Exato. Aí você vai falar assim, não... Dá para fazer o meu toque prostático? Aí já está ruim essa relação. Sim. Né? Você aceita o que ele está entregando lá e, sinceramente, a gente sabe que o importante é fazer o toque prostático e o PSA. Qualquer coisa diferente disso aí, né? Só se você tiver alguma alteração. A mesma coisa o ginecologista, ele deve deixar a paciente na maior tranquilidade possível, porque ele está ali para fazer um exame, não é nada somente isso. Não, tem eram duas perguntas que eu tinha antes, né? E eu já confundi você. A chula você não fez? Ah, fez. Não, tá com relação à testosterona e uma outra aqui que é um pouco mais, né? Apimentadinha, mas Vamos lá. Temos água aqui, eu vou beber um pouquinho. Por favor. Um pouquinho de água aí. Então, já ouvi. Eu acredito que talvez o doutor já ouviu também, obrigado. Que o nosso técnico aqui é uma fera. Se você, por acaso, viu uma mãozinha assim, pegando o celular aqui, não era aqui da família Adams, não. É o técnico. É ele mesmo. Por exemplo, vou direto ao assunto. Claro. Tambores. Como o doutor falou que você vai tocar na próstata, automaticamente vai elevar... Sexo anal pode causar um problema? Não, de próstata... Também. De próstata, não. De hemorroida? Não, de próstata. Problema de próstata. Não, assim, de próstata não. Não tem, assim, porque o que acontece dentro da próstata são processos celulares, né? Não tem nada assim. O sexo externo, anal não direto. Tem problemas das doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Todas elas do mundo, Sim. inclusive AIDS, né? Se você não se proteger, se você não fizer a sua ideação aí de como fazer um sexo seguro, vai ter todos os problemas. Agora, em relação ao tumor de próstata, tanto ao crescimento quanto ao câncer, não tem questões. Agora, existem questões em relação aos processos inflamatórios, né? E processos infecciosos. Não, eu te pergunto também, doutor, porque é o seguinte, uma vez, eu estava lá na Itália ainda, eu atendi um senhor, e ele sentia muita dor naquele ponto de próstata. E ele era homossexual. Você diz ali... Mas eu não sei se tinha entre relação. A bolsa escrotal e o ânus, é isso? Você fala que esse ponto de próstata que você diz é o períneo. A parte baixa do períneo. Exato, entendeu? E naquele ponto, ele sentia muita dor. Né? Como já teve caso aqui de homem, igual eu atendi, que doía aquele local e, nossa, eu não sinto nada, sintomático. Quer dizer, é na reflexologia, na parte... Através da reflexologia. O períneo, né? O períneo. Entre a bolsa escrotal e o... Nos pés. Eu pés. não toco lá, nem que me peça. Nos pés tem a parte do períneo. Entendi. Como em todas as partes. É que eu fico só no pé, não é que eu subo. Eu fico só ali na reflexologia. Mas ele sentia dor ali. Mas a parte que você está falando do pé é a que faz a associação... A próstata, exatamente. Por exemplo, já aconteceu de eu atender um paciente e senti muita dor ali. Não, eu não sinto nada. Fez exame de sangue, tá tudo bem. Aí depois foi no médico, realmente acusou lá que tá estava inflamado, estava uma alteração na próstata, etc. Já aconteceu também de uma outra pessoa e eu detectar alguma coisa, e a pessoa, olha, eu já retirei um tumor lá, inclusive tem que voltar, porque constatou tal coisa. Foi, uau, nem sabia. E esse que você falou que é gay? Esse é interessante, que ele chegou todo espalhafatoso para mim, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, pode falar, fica à vontade. Se você notou, sou diferente de você. Foi diferente de quê? Você tem 3 cabeças, tem uma cauda aí, o que aconteceu? Não, que eu sou homossexual. Qual o problema, filho? Vai, isso aí pra mim é normal. Só que você sabia, foi claro, você chegou, você tá todo
todo espalhafatoso. Você tá, é lógico. Mas, tipo assim, pra mim é indiferente. Então, problema ele nenhum. Sentiu dor, problema ele nenhum. sentiu dor quando você tocou? Sim, só que no ponto de próstata, isso que é interessante. Foi um caso que me chamou a atenção. Ele sentia muita dor no ponto de próstata. Uhum. E ele é gay. Sim. Entendeu? Então eu pensei, será que pode haver alguma correlação? Não diretamente, mas indiretamente. Esse ponto da próstata, pode contribuir. Esse ponto da próstata, eu não tenho cultura suficiente sobre reflexologia para dizer, mas pode ser próximo, né? Porque se existe um reflexo, é porque ele deve ter alguma associação com aquela região, né? Eu não posso dizer se... Mas não especificamente porque ele é gay, porque ele... Não. Não, talvez não. Entendi. Assim, veja bem, ele pode ser o que for. Já sim, não, lógico. Ele tem próstata, pode ter todas as doenças da próstata que existem no mundo, é só ter próstata que pode ter um problema de próstata. Sim. Não, eu te perguntei porque, na verdade, assim, eu já ouvi falar. Não sei, de repente, se você já ouviu também, alguém fala, olha, cuidado, porque esse tipo de prática aqui pode trazer um problema, pode hemorroida, câncer de próstata, não sei o quê. Então, você ouve, há boatos há várias coisas que a gente ouve, né, na verdade. Problemas decorrentes, acho que não. Problemas decorrentes ao sexo anal são em relação ao sexo anal. A próstata em si... Não tem nada a ver. Não tem a ver. Pelas leituras que as inflamações, tem a ver as infecções, tem a ver todas as DSTs que existem no mundo, né? Entendi, mas não... Porque a questão da sexualidade é assim mesmo, né? Você entendi. tem que tomar cuidado se praticar sexo seguro da forma... De todas as formas, como você encontrar, né? Sim. Como você se organizar, mas a questão a próstata tem sua faixa etária, seus fatores de risco, e a homossexualidade não está dentro desses fatores de risco. Isso aí não influencia absolutamente nada. Olha, então quem tem algum medo, fica tranquilo, sossegado. A medicina a gente evita esses absolutamente nada, sempre, tudo. Não é exatas, né? Nunca, E quando você vai abrir essa caixinha que é sexualidade, aí, meu amigo, você... É mais complicado ainda. Mais complicado ainda, né? Você vai descobrir coisas aí que a pessoa fala assim, não, eu pratico sexo, aí você, isso mesmo? O que é isso? Você tem que deixar, como Freud sempre falava, você tem que falar de sexo como falar de dinheiro, ou falar de dinheiro como se fala de sexo. Mas é isso... sem pudor, sem problema nenhum. E aí você consegue saber do que você está falando, porque cada um tem uma realidade em relação a isso. Teríamos aqui uma noite toda, se fôssemos falar disso, da psicanálise. Um novembro só não ia dar. Não daria. Novembro inteiro não ia dar. Dentro da psicanálise, isso aí é muito incrível, sabe, Rodrigo? É muito incrível. Hoje que eu só pratico a psicanálise e acho que é fantástico, mas... Tem resposta para tudo da psicanálise. Mesmo assim, não perca a oportunidade de paciente meu, assim, e aí, já fez seu exame de próstata, vai fazer... Sabe a importância, né, doutor? Você conhece, óbvio. Porque assim, você perdeu a oportunidade de estar diante de uma pessoa, né? A psicanálise não influencia, não tenta, né, não influenciar nada no estilo de vida das pessoas, né? Diretamente, assim, eu não dou conselho a ninguém como é que tem que fazer, eu não sei como é, a construção da vida da pessoa é dela, e ela que chegou aqui do jeito que ela pôde chegar, se organizou, por mais bizarro que seja, essa organização chegou desse jeito. Mas eu não perco a oportunidade. Olha, você tem uma certa idade, como é que está seu médico? Já foi lá, já fez os exames clínicos, já fez o seu check-up cardiológico, eu sempre tomo cuidado de não perder a oportunidade, porque às vezes o paciente seu de psicanálise, você só fala de psicanálise, eu sou médico, só falo de psicanálise, Aí chega um dia ele vem, eu tenho 60, nunca fiz um exame de próstata, estou com câncer, eu trato ele a 8, assim, porra... Responsabilidade minha, né? Você se sente até culpado, né? Por que eu nunca abordei? Olha só, isso não é psicanálise, mas dá um pulinho no seu urologista lá e vai lá. Eu como médico conheço. Para você que não sabe, o doutor Eduardo foi meu professor, eu tive esse privilégio, tá? Professor de psicanálise, farmacologia, sonhos, né? Maravilha. Tem muita aula, mas eu gosto. A aula é um negócio assim que eu acho que isso é mais ou menos o que a gente está falando agora, né? Se você tem um conhecimento e não passa, né? Você é dominado domina um conhecimento e não passa, é dominado. Você não domina exatamente. Nada. Você absolutamente nada. Absorvendo uma coisa. E aí, vai fazer o que com isso? Não tem nada. Verdade, vai fazer o que com isso? Você tem que passar isso. Os alunos, meu respeito com os alunos, é que eles saibam o que eu sei, com a oportunidade de saber mais ainda. Exato. Né? Porque aí você está exercendo a função de professor. Sim. É daqui para lá, na constelação até... Eu cheguei até aqui,
daqui você Daqui vai, você vai, mais ainda. Você tem uma outra oportunidade, né? Que talvez eu não tinha. Hoje eu dou aula basicamente pelo que eu não aprendi. Nunca me falaram isso. Não, a primeira oportunidade que eu tiver na aula, eu vou falar sobre isso. É o mais importante. É legal, né? Porque aí você consegue difundir. Porque, por que ninguém nunca me disse isso? Aí você não entende, o que é uma coisa tão fundamental. A primeira aula que eu pode ser aula de astronáutica básica, né? Olha só, é importante que você saiba como é que o sonho funciona. É importante que você saiba. Acaba sendo inédito, né, doutor? Porque acho que igual professor, né? As pessoas que dão aula, acredito eu, na verdade, meio que, acho que na maioria dos casos, passam aquilo que chegou até elas. Ok. Nem sempre desenvolve um raciocínio. Melhor dos casos. Melhor dos casos. Porque tem gente que existe uma reserva de mercado aí que eu não vou ensinar a ninguém porque o cara vai disputar daqui a pouco comigo. É verdade. Então, no melhor dos casos, ele passa o que chegou para ele. Mas ele, às vezes, não trabalha o raciocínio em cima da questão e te oferece algo a mais. Porque ele elaborou, sei lá, descobriu. Eu falo com os alunos aqui, não vai chegar aquela burguesa vienense na sua porta de saiote dizendo que não está enxergando nada, porque não vai. Mas vai chegar alguma coisa parecida com isso aí. Então, é importante, vá à raiz, entenda como é que é o processo e receba quem você tiver que receber. Fantástico. É isso aí. Vocês, meninos, querem fazer mais alguma pergunta aqui para o A chance nosso agora. doutor? A chance agora, ou se calem. Aproveita que o Roso não está na câmera e senta o bambu. Não, eu acho muito bom. Eu acho legal contribuir, porque assim, eu trabalhei, já estou com 30 e alguns, não vou falar o tempo todo que eu tenho de medicina, porque denuncia a idade, né? Mas assim, eu já tenho mais de 30 anos de experiência em medicina, fora o que eu estudei, que são mais 6, né? Se você botar na conta, você passou a vida inteira estudando. E eu não parei, né? Eu não consigo parar. Agora mesmo, eu entendo que, por exemplo, dando um exemplo aqui para a gente tem, estou estudando suplementação, porque eu vejo muita gente que chega, precisa de uma orientação com suplementação nutricional e não tem. Sim. Vai procurar uma coisa, vai ouvir falar que isso aqui faz bem, vou comer isso, vou comer aquilo. Sem saber. Sem saber. E assim, aí você vê, por que é tão importante magnésio? A gente vive num lugar que não tem vulcão, o solo não tem magnésio. Brasileiro é paupérrimo. Então, assim, você precisa. Precisa suplementar. Eu durmo mal, todo mundo dorme mal, todo mundo vai mal, todo mundo porque simplesmente às vezes não tem uma reposição adequada. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, vou sair totalmente fora do assunto aqui, porque falou de magnésio, eu queria tirar uma dúvida. O assunto é saúde. Por exemplo, já ouvi falar, até o doutor Lá Ribeiro fala acerca disso também, o magnésio é fundamental, por exemplo, para quem toma cálcio. Tem que fazer reposição de cálcio, porque os ossos, tal. Só que o magnésio ele faz meio que essa função da absorção do magnésio no osso, né? Ele tem esse papel. Muita gente toma cálcio porque o brasileiro, por si só, ele já é paupérrimo em magnésio. Porque a gente não tem vulcão, etc. Que, graças a Deus, porém, tem sempre os dois lados da moeda, né? Tem esse problema. A gente não tem os alimentos, né? E a gente não produz. É melhor tomar suplemento de magnésio do que ter um vulcão perto de casa. Exato. Bravo. Exato. Então, tipo assim, por exemplo, as pessoas que tomam cálcio, muita gente toma cálcio, o interessante é tomar magnésio e cálcio. Não apenas cálcio, né? Porque diz que pode ir, não haver a absorção óssea e ir para a corrente sanguínea. Uma grande dificuldade nas coronárias. Vai calcificando, uma grande dificuldade de você comprovar que o magnésio, que o cálcio que você está tomando, ele foi para algum lugar específico. Que é uma dificuldade grande. Né? Então você precisa de ter realmente um risco, né? um GPSzinho, né? um direcionamento para o cálcio. E, mesmo assim, existem dificuldades de comprovar do que você toma para onde ele vai, né? Mas já é uma chance maior uma grande questão de você manter o cálcio nos ossos é fazer seus exercícios físicos, né? Mudar seu estilo de vida. Exercício físico esse tipo de oportunidade que a gente não pode perder. Né? O cara vai lá fazer seu teste PSA e seu exame prostático. Como é que está aí? Está tomando atividade física, fazendo atividade física. Porque isso tudo, veja bem, se o fator de risco é obesidade e sedentarismo, você simplesmente botar o cara de 50 anos, que você fez um toque retal lá, toque prostático, PSA, deu normal, mas você orientou ele, olha só, passa a fazer uma atividade física, conversa com ele, que é uma coisa que vai defender ele, vai tirar ele de um fator de risco, deixar de ser obeso, por exemplo, poxa, já é uma grande coisa. Doutor, claro, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas
O senhor não precisa responder. Por quê? Talvez a resposta é muito longa. Talvez a resposta é muito longa, na verdade. Eu queria saber, é uma coisa minha, eu queria entender o processo do, por exemplo, se eu não faço exercício, tá acima do peso, etc e tal. Como é que isso aqui vai chegar lá na próstata? Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. É porque assim, faz exercício, você quer, sei que é bom para tudo. Uhum. Mas qual é a correlação direta ou indireta? Existem várias teorias, inclusive bioquímicas, né, que realmente o troço é extenso para explicar. Mas entenda uma coisa. Né, a gente tem que viver a gente vive, né, alimentos são inflamatórios, né, você usa alimentos inflamatórios. Hoje em dia todo mundo sabe que essas célulazinhas que se modificam são defendidas pelo sistema imunológico. Uhum. Então, se você está sempre ativo, você tem uma alimentação boa, você tem um sistema imunológico melhor desenvolvido. Entendeu? Se você usa só alimentos inflamatórios, você vive inflamado, né? O fast food, pizza, batata frita, leite, embutido, embutido é um complicador, né? Você não sabe nem o que você está comendo dentro de uma salsicha. Então, assim, todas essas questões que você da alimentação, da obesidade, são processos inflamatórios. E o processo inflamatório hoje está envolvido na gênese de muito. Você tem a sua genética e você pode mudar seu gene, né? Você pode ter um gene lá que faça alguma coisa e você, por conta de você ter uma vida saudável, nunca despertar aquele gene para uma doença, por exemplo, maligna. Tem um... Né? Então, assim, as teorias são várias, né? Muito extenso realmente o assunto. Mas se você prestar atenção, de uma maneira geral, se você tiver uma dieta menos inflamatória, fizer exercício físico, não conseguir controlar a sua obesidade, você vai ter muitas coisas, até dos seus genes. Sim. Porque antigamente tinha essa história, né? O gene você não muda. Né? Hoje em dia o que você não muda é a sua idade. Mesmo assim tem gente tentando. Né? Assim, você não muda a sua faixa etária. Né? E não muda a sua... Por exemplo, eu falo que a população negra tem uma condição. Eu digo negro tomando cuidado com que é uma definição do IBGE, né? Sim, são os pretos e pardos. Né? Sim, claro. Não, porque existe muita questão assim de racismo. A forma de se pronunciar. Um americano escreveu no New England Journal of Medicine, esqueci o nome dele, um pecado. Ele escreveu que a obesidade e a hipertensão nas Américas eram grandes, na população negra era grande, porque os negros que foram escravizados e foram trazidos da África para cá, que sobreviviam, eram os mais obesos, que consumiam aquela obesidade toda durante a viagem, né? E os que tinham pressão mais alta, que não morriam de hipotensão por não beber água e não comer. Caramba. Então, esses genes chegaram às Américas. Né? E essa população, que depois que voltou a se alimentar, criou uma linhagem genética de gente mais obesa e mais hipertensa. Nossa, ele foi execrado, porque chamado de racista. E totalmente científico. Não tem nada a ver, gente. Totalmente científico. Mas assim, existem essas correlações. Né? Assim, a pessoa chegou, tem uma condição... É visto que os cânceres são mais precoces e mais agressivos na população negra. Né? Os pretos e os pardos. Quando aparece... Então, assim, é importante que essa população tenha mais cuidado, vá mais precocemente ao médico, né? Lógico. E faça seu check-up prostático o mais rápido possível. Sim. Doutor, existe um médico chamado Dr. Uronal Zancan, que ele... É porque você não lê sobre isso. Ele é provado cientificamente que quem faz musculação vive, tem chance de muito mais saúde e viver muito melhor. E voltamos àquele início da nossa conversa, né? Exato. Você vai viver 100 anos. Exatamente. Isso é um problema? É uma... Se você fizer esses passos de estudos científicos comprovados, com certeza você vai ter uma vida saudável, bem melhor. Ele não trata de doença, ele trata de saúde melhor. Isso. Né? E faz parte esse tipo de propaganda de novembro azul, de outubro rosa, de setembro amarelo. Acho que isso é importantíssimo. Acordar a população. Em novembro, e você tem 55 anos e nunca fez. É Vamos a hora lá. de você ir lá. Não é que você só vai fazer o exame em novembro, não. É uma data só para recordar. Depois você se organiza na data melhor que você tiver, né? Mas assim, o importante
importante é novembro, e o Movember sempre se preocupou com isso, né? E o November, quando chegou aqui pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, se preocupou em aumentar mais. Hoje é Azultitude, né? Tem um hashtag Azultitude. É uma atitude que você tem que tomar cuidado com o seu coração, com sua mente, com a sua próstata, com o seu intestino, com o seu pulmão. Porque eu imagino assim, a pessoa fuma, né? Aí, pô, vou tomar um ar puro. Tá de brincadeira. Brinquedo. Assim? Vou lá para o ambiente, lá fumar e tomar um ar puro. Lá para a mata. Que dentro da mata. Puro como assim? Puro de quê? Puro como assim, cara? Olha, eu vou... variar um pouco, né? Vamos terminar, né? Porque Fica à já tem o vontade. quê? Eu vou convidar você, se você gostou dessa entrevista, se você gostou de tudo que foi falado aqui, você se inscreva no canal Conexão com Marta Cibiane. E muitos outros temas muito legais vão chegar até você. Doutor, muito obrigada. Eu queria Muito deixar obrigada de aqui, coração. por nada, acho eu que tenho que agradecer a oportunidade, deixar aqui, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, podem mandar para mim, transferir para mim, que no que eu puder responder, eu respondo com o maior prazer. Né? E a gente tem mais falar de coisas que eu mais gosto, psicanálise. Tem muita coisa para falar. Fantástico. Eu queria puxar assuntos aqui relacionados com a psicanálise, que a gente ama isso, né? Mas não dá, o tempo é muito... A oportunidade não vai Mas faltar. Vamos lá. A gente está sempre aqui. Você que estiver assistindo, inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comenta. Quer fazer uma pergunta? Faça a sua pergunta. A gente vai ler, vai trazer. O doutor aqui vai vir. Vamos convidar outra vez. Vamos tratar do assunto. Vamos responder as perguntas mais para frente, né? Com as inscrições. O canal está começando agora com as inscrições, com o pessoal participando. Nós vamos estar abrindo espaço para as pessoas participar ali ao vivo, entendeu? Superchat, enfim. Nós vamos o quadro vai evoluir. Vamos caminhar. Entendeu? Vamos Mas já caminhar. começa a participar agora. E até é um termômetro para a gente saber que o papo está sendo bacana, o tema é interessante, trouxe alguma coisa relevante para você, o conteúdo. Então, eu me coloco aqui à disposição para qualquer tema aí que eu puder colaborar. Eu tô e são muitos. Sempre presente. Muito obrigada. Doutor, obrigado, prazer. E é uma honra para a gente, né? Receber. Com certeza. Parabéns vocês pela iniciativa aí do canal e acho que se eu puder colaborar com sucesso vai ser cada vez melhor. Bacana. Maravilha. Obrigada.